Muito boa tarde, quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Sargento Melo Casal, vereador Wagner de Oliveira, e saudar também e cumprimentar os funcionários colaboradores aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, saudar e cumprimentar também os telespectadores e ouvintes TV Câmara e Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima tarde. Estamos dando início aqui a um requerimento escrito aqui pelos vereadores Júlio Obama Júnior e vereador Sargento Melo Casal, Carlos Alberto de Mello, para tratarmos de um assunto de extrema importância, que nós vamos passar logo à frente sobre esse tema, mas antes disso, quero ter o prazer de convidar, representando aqui o Executivo, a senhora secretária de Educação, Denise Vieira Franco. Peço à senhora que se dirija para cá, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. E também, da mesma forma, representando o Executivo, o secretário de Governo, o senhor Ricardo Miranda. Seja muito bem-vindo, secretário Ricardo Miranda. Também quero ter o prazer de convidar a subsecretária, a senhora Andréia Borges. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la também para tratar desse tema extremamente importante, requerendo a mesa, ouvido o plenário, nos termos da legislação vigente, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, adotar as providências necessárias à convocação da Secretaria de Educação, que aqui já se encontra, para comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora no dia 20 de agosto, às 16 horas, para prestar esclarecimentos sobre como serão desenvolvidas as aulas remotas na rede municipal de ensino. Também, da mesma forma, conforme já se faz presente também, o secretário de Governo, o senhor Ricardo Miranda. Também temos a honra e o prazer de receber a subsecretária, também na área de Educação, Andréia Borges. É um prazer recebê-la, nosso muito obrigado. Vamos então dar início a esta reunião, deixando aqui à disposição o vereador Sargento Melo e o vereador Júlio Obama Júnior, para fazerem de forma individualizada, naturalmente, a sua manifestação inicial, deixa a cargo dos senhores para definir aí quem que será o primeiro vereador a se manifestar nas suas considerações iniciais. Quero também saudar e cumprimentar o vereador pastor André Mariano. Seja muito bem-vindo também, vereador pastor André Mariano. Com a palavra, vereador, para as suas considerações iniciais, vereador Júlio Obama Júnior. Muito boa tarde, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereador Wagner de Oliveira, vereador Sargento Melo, vereador pastor André Mariano. Quero cumprimentar, senhor presidente, também através de Vossa Excelência, doutora Cida, todos os nossos servidores aqui da Câmara Municipal que estão aqui trabalhando conosco. Hoje, começando aqui os trabalhos no plenário um pouco mais cedo, já que daqui a pouco nós teremos ainda a nossa reunião ordinária do dia. Quero aqui, através do secretário de Governo, o senhor Ricardo, cumprimentar aqui a secretária de Educação, todos os servidores da Secretaria de Educação também que estão aqui presentes, e desde já agradecer à secretária pela disponibilidade de estar nesta casa mais uma vez. Não foram poucas as vezes que, não apenas comigo, na presidência da Comissão de Educação, mas em tantos outros momentos a senhora já esteve aqui nesta casa, nesse período que nós vamos encerrar em dezembro dessa legislatura. Agora viemos aqui para poder tratar de um assunto especialmente voltado para as casas, para muitas casas de juiz-foranos que estão interessados na metodologia escolhida pela Secretaria de Educação. É um debate que a gente vem fazendo recorrentemente desde março, em se tratando de rede municipal de ensino no que diz respeito às aulas remotas. A gente tem ouvido e procurado também saber informações, mas nada melhor do que uma audiência pública para esclarecer a população, que inclusive é quem financia a educação e que tem o direito de saber como a Secretaria de Educação tem se portado. A senhora secretária de Educação esteve aqui há um tempinho atrás, já falando das perspectivas de que nós conseguíssemos transmitir as aulas de forma remota, e aí nós vamos tentar entender aqui hoje se de fato são aulas muito mais conteudistas, ou se são apenas
conteúdos complementares. Eu quero aqui, senhor presidente, tomar a liberdade de apenas ler um ofício que nós protocolamos na Secretaria de Educação. Acredito até que a Secretaria, se não tivesse a intenção, acredito que sim, chegou até mesmo a aproveitar algumas ideias que nós colocamos nesse ofício. Eu gostaria de tomar a liberdade de, como presidente da Comissão de Educação, ler novamente. O ofício que nós enviamos no dia 4 de agosto, e falava sobre a retomada das aulas no período. Senhora secretária de Educação, professora Denise, com os meus cordiais cumprimentos, faço-me valer da aproximação entre esta Casa Legislativa e nossa distinta e cinquentenária Secretaria de Educação. Em tempos de Covid-19, vale a união de todos os esforços e contribuições para os debates que envolvem as estratégias a partir de documentos orientadores do MEC sobre a volta das aulas presenciais ou não na rede municipal de ensino, em que pese as últimas ações do poder público, que, por responsabilidade sanitária, deve levar em conta não apenas a curva epidemiológica de casos e mortos, mas também a taxa de transmissão. É importante que este parlamentar se posicione, enquanto presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, sobre o tema como forma inequívoca de se colocar à disposição para encontrar soluções que cada vez mais se aproximem da realidade local. Considerando que, segundo a OMS, o Brasil tem dificuldades em todos os cenários para alcançar os requisitos básicos para manter o distanciamento social. Considerando que, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 123 milhões de pessoas moram em domicílios que possuem pelo menos uma pessoa com idade até 17 anos e idade escolar. Considerando que se as crianças voltarem às aulas presenciais e forem contaminadas, podem transmitir o vírus para o pai, a mãe, avós ou até mesmo educadores. Considerando que os alunos e alunas da rede estadual e da rede particular de ensino já estão, há um tempo considerável, tendo aulas remotas. Considerando que a Secretaria de Educação divulgou em recente audiência pública remota, junto à Câmara Municipal de Vereadores, ocorrer intenso debate interno sobre o ano letivo municipal. Considerando que a Prefeitura renovou, no mês passado, os contratos temporários de 1/3 da força de trabalho entre os professores, sugiro a elaboração e aplicação de uma pesquisa entre pais, técnicos e professores sobre as impressões e convicções para a retomada das aulas, o abandono da ideia de aulas presenciais ou híbridas, mesmo com todas as medidas sanitárias disponíveis, a elaboração de estratégia para que, assim como em muitas cidades e estados brasileiros, as aulas sejam retomadas e transmitidas integralmente de maneira remota, se fazendo valer das facilidades da internet, do acesso à TV, ao rádio ou até mesmo na disponibilização de apostilas para aqueles alunos e aquelas alunas que tiverem dificuldade de acesso ao ensino, a imediata retomada das aulas. Sendo assim, despeço-me desejando saúde a todos os membros da SE e melhores resultados do trabalho há tempos desenvolvido por essa pasta. Então, senhor presidente, basicamente, o que hoje traz a secretária de Educação a esta casa são exatamente as dúvidas que pairam sobre me parece ser uma tomada de decisão nas aulas remotas, e nós colocarmos as diferenças, né, se de fato nós estamos tendo aulas ou apenas conteúdos complementares, se isso vale como nota, se isso de repente vale como aprovação, não tem como este parlamentar ficar acompanhando todos os dias, de repente, os pareceres do MEC, né, que vão orientando, né, que são 3 até agora. Perfeito. A gente sabe que essas medidas estão sendo tomadas, né, vez por vez. Então, nós gostaríamos desse esclarecimento, secretária, e mais uma vez agradecer a senhora e toda a sua equipe pela presença nesta casa. Muito obrigado, presidente. Muito bem, saudar e cumprimentar o vereador Júlio Obama Júnior, também um dos autores dessa manifestação, desse tema extremamente importante. Passo agora para suas considerações iniciais, cumprimentá-lo também. Vereador Sargento Melo Casal, fique à vontade e muito boa tarde para o senhor. Eu queria cumprimentar Ricardo, a secretária, pela presença, né? Mais uma vez, ao presidente da casa, os demais vereadores.
Na verdade, eu tenho aqui alguns questionamentos de alguns profissionais da área, né, que fizeram contato conosco, sabiam desse horário, mas eu vou pedir para tirar um xerox ali e entregar para vocês as perguntas, mas é bom eu dar uma lida. Sobre o atendimento presencial nas escolas. Alguns professores eles estão perguntando, a primeira pergunta é o seguinte: a portaria número 3224 da Secretaria de Educação, de 22 de agosto de 2020, determinou o atendimento presencial nas secretarias das escolas. A Secretaria vai providenciar limpezas das escolas da rede, fechadas desde março. Carga horária. Com retorno das atividades semipresenciais, como fica a carga horária dos professores e secretários escolares, visto que desde março as atividades estão suspensas? Número 3, salários. Houve alguma modificação nos salários ou adicionais no período de paralisação? Caso positivo, isso será normalizado com o retorno semipresencial? 4, os professores que tiverem em suas turmas não presenciais alunos inclusivos, com laudos já entregues na escola, receberão um adicional determinado pela lei com as aulas remotas? Como fica a situação das pessoas que trabalham na cozinha das escolas? A 6ª, qual o objetivo das salas criadas dentro da plataforma Moodle? Fala como é que chama? Moodle para cada escola. Sobre o aumento de custos. Os professores alegam que estão tendo mais gastos com materiais para elaborar as aulas, além dos gastos com internet e aparelhos que é utilizado, como notebook e celular, que precisam ter uma qualidade mínima para gerar o conteúdo. Os profissionais da educação recebiam até o final de 2017 ajuda de custo para a valorização do magistério, a CVM, instituída pelo Decreto 7750, de 18 de fevereiro de 2003. Podia ser gasto com assinatura de periódicos, participação em congressos científicos, participação em cursos e seminários e compra de equipamentos e instrumental de trabalho. Gente, estou com dificuldade porque essa massa parece que vai queimando na boca, né? Então peço desculpa aí. Nos últimos anos, esse valor não foi pago. Há forma de retornar à CVM ou outra forma de garantir que os professores tenham esse novo custo minimizado? Dificuldade de acesso à tecnologia é o terceiro fato. Em algumas escolas, há relatos que há grande procura para conhecimento básico de informática, abrir e-mail, lidar com Word e Excel. A Secretaria de Educação oferece ou pretende oferecer aos professores com essa dificuldade curso de informática básico? A Secretaria está organizando curso no setor da tecnologia para os professores que não têm esses acessos, suportes aprimorados de acesso às redes sociais, plataformas de vídeo e outros meios digitais que possam utilizar? Os cursos são obrigatórios? Os professores que não conseguirem se adaptar às novas tecnologias serão enviados para trabalhar em outros locais? Então, eu vou pegar aqui, vou pedir para tirar um xerox, entrego aos senhores e ver o que vocês conseguem responder para a gente tirar as dúvidas desses profissionais da área. Obrigado, presidente. Somente isso. Muito bem, cumprimentar o vereador Sargento Melo também, um dos autores desta reunião. E vamos então dar sequência. Quero seguir talvez uma orientação de um dos proponentes aqui dessa reunião, vereador Júlio, como é que nós faríamos aqui aos nossos convidados, né, assim podemos dizer, secretário de Educação, bem como secretário de Governo, para que possa o senhor fazer os direcionamentos, como é que nós daremos o próximo passo para essa reunião, por gentileza, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que nós começássemos pela Secretaria de Governo, porque eu acredito que a Secretaria de Governo tenha centralizado lá algumas informações que, por exemplo, se hoje nós tivéssemos aulas remotas e fossem transmitidas por alguma TV, com certeza isso teria passado pela Secretaria de Governo, né? Como estão, de repente, negociações com possíveis rádios, né? Enfim, eu sei que a Secretaria de Educação tem uma diretriz, mas a gente gostaria de ouvir, a princípio, quais são as diretrizes do governo e depois as metodologias escolhidas pela Secretaria de Educação para poder atender esse momento em que nós já estamos praticamente, né, num momento meio que de travessia dessa pandemia, onde os casos parecem estabilizar, enfim. Então, gostaria muito que nós começássemos pela Secretaria de Governo. Muito bem. Mais uma vez, vereador fazendo aí o encaminhamento, junto com o vereador Sargento Melo, registrando já também a presença do vereador Juraci Schaefer. E então vamos fazer aqui o encaminhamento,
Saudar mais uma vez pela presença e agradecê-lo também, secretário de Governo, o senhor Ricardo Miranda. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, senhor. O senhor está aí com a palavra para fazer a sua manifestação, por favor. Boa tarde, presidente, vereador Pardal. Boa tarde, os demais vereadores, a secretária e subsecretária de Educação, doutora Cida e os funcionários dessa casa. Sempre um prazer voltar. Sendo bem objetivo na indagação do vereador Obama, a administração está trabalhando em duas frentes. Nós estamos concluindo agora uma primeira leva de programas que nós estamos para ser exibido na TV Câmara, dentro de uma proposta que o vereador Melo fez anteriormente com o presidente da casa, de cessão de espaço, e também a gente está estudando uma forma de contratar um canal digital para que a gente possa ter os programas serem repetidos na maior parte do dia para facilitar a vida das crianças e dos pais. A qualquer momento que eles chegarem em casa e ligar a TV, vai estar passando uma atividade num canal exclusivo. Enquanto isso não se viabiliza, a proposta é a gente começar usando essa disponibilidade que essa casa nos deu, que é o canal da TV Câmara. Para isso, a gente está formatando o programa, vendo os espaços e os horários. O vereador Melo já nos informou qual o espaço da grade que a gente teria. Então, a gente tem que acabar de formatar o programa para saber o tempo e passar quando for startar o processo. A Denise depois vai explicar com mais detalhes como é que está esse cronograma. A Prefeitura está, de uma forma muito detalhada e muito preocupada, no segundo semestre, com relação à Secretaria de Educação. Eu acho que o enfrentamento que foi feito no primeiro semestre em relação à Covid teve um foco muito grande na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Então, a gente conseguiu se equipar, a gente conseguiu acompanhar a doença, o auge. Concordo com o senhor, a gente está caminhando para uma estabilização, o número de confirmados a cada dia ele tem diminuído. As autoridades sanitárias acreditam que a gente esteja já enfrentando o que se trata um platô, chegando no alto e começa a declinar agora. Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva dentro da saúde. Então, estando a saúde desorganizada, o foco da administração se volta para a área da educação, que nos preocupa muito. Nós já estamos próximos de começar o mês de setembro e desde a segunda quinzena de março nós estamos sem aula. Então, os esforços estão concentrados. Esse projeto que a Denise e a subsecretária André vai explicar em seguida, o Cadinho de Prosa, já é um projeto que nasce extremamente aprovado, inclusive em outras instituições. A gente mandou um paper para a USP e ele recebeu uma menção honrosa da proposta. É extremamente ousado, porque ele contempla pais e as crianças, há um envolvimento muito grande e ele entra dentro de uma dinâmica com outros materiais. Então, essa é a nossa proposta, queremos avançar nisso e acreditamos. Do ponto de vista sanitário, não há nenhuma segurança em relação ao retorno de aulas presenciais, isso não há perspectiva. O que nós temos acompanhado em outros países que já tentaram, até em nível de graduação, não em nível de ensino infantil e fundamental, está ainda na fase de tentativa e acerto, ninguém ainda tem algo consolidado. A Universidade Federal de Juiz de Fora, em termos de graduação, anunciou recentemente que até o fim do ano vai trabalhar em sistema remoto também. Então, a gente não trabalha com essa perspectiva imediata de retorno presencial. Muito bem, também cumprimentando aí o secretário de Governo, a expectativa que atendeu é a fala inicial, dos vereadores. E vamos então, estou recebendo aqui também das mãos de um dos proponentes dessa reunião,
vereador Sargento Melo Casal, que tem aqui aproximadamente em torno de 6 perguntas que já foram ditas, né, já foram direcionadas aí à secretária. Então, nós vamos passar agora para que a secretária possa fazer as suas considerações iniciais, também já entrando dentro daquilo que foi abordado aqui pelos colegas vereadores, desejando também, pela ordem, vereador Sargento Melo. Só quero, primeiramente, passar para secretários, para os secretários e para a subsecretária, que nossa intenção aqui, na verdade, é a gente trazer realmente a clareza das ações que estão sendo feitas, né? Porque é um momento de muita dificuldade, muita desinformação. Então, agradeço a presença, sintam-se à vontade, não é questão de se cobrar, e sim de trazer a clareza, de trazer as informações profissionais que também estão com muita dificuldade lá na ponta da linha, tá bom? Obrigado. Muito bem, vereador. Estamos aqui, então, com essas perguntas que foram objetos aí de alguns educadores, né, vereador Sargento Melo, que foram já lidas, e vamos passar agora, atendendo aqui a reunião do secretário de Educação e Governo, sobre as aulas em termos de pandemia, que é exatamente 25/8/2020, né? Então, vamos passar, então, a palavra para a secretária de Educação, a senhora Denise Franco, desejá-la uma ótima tarde, cumprimentá-la aí, sempre presente também em temas que envolvem os interesses da cidade, também que envolve a competência da educação, que só seja muito bem-vinda, só possa fazer a sua manifestação aí, fique muito à vontade, muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada a todos e a todos os vereadores pela presença, né, pela pertinência do assunto, e como disse o vereador Júlio Obama, todos nós devemos satisfação à sociedade, porque somos a sociedade, né? Também, e compartilhamos com elas os seus desafios e também o nosso pagamento de impostos, né? Então, temos que ser verdadeiramente republicanos para que a gente possa trazer a comunidade numa linguagem acessível, qual que é a proposta e o entendimento de como que isso está se desenvolvendo desde maio e com mais intensidade a partir de agosto, a partir da portaria 4212, né, 4224, como o vereador que está com um problema nas costas ali, né, sargento. Eu acho pertinente começar por essa parte de esclarecimento da comunidade, porque o esclarecimento aos professores, que como o sargento Melo, é pertinente também, mas nós estamos fazendo, já foi inclusive encaminhado para a escola, tira dúvidas, perguntas e respostas, porque estamos realizando reuniões online com os diretores e, a partir do momento que você está fazendo um trabalho diferenciado, surgem dúvidas. E essas dúvidas ficaram no chat, a subsecretária e a equipe da Secretaria de Educação responderam essas dúvidas e encaminharam. Agora já tem uma outra leva que vai ser encaminhada amanhã, porque mesmo sendo as dúvidas dos meus colegas, a gente tem feito webinar, lives pelo YouTube, e isso tem sido mais esclarecido. Então, nesse primeiro momento, sargento Melo, se eu puder focar na comunidade como um todo para esclarecer, acho, sem demérito das perguntas dos meus colegas, eu acho mais importante para todo mundo entender, porque nós trouxemos exemplos de escola, para todo mundo entender o que está sendo feito e as projeções, né, e o envolvimento das famílias, né, dentro das suas comunidades, porque nós temos uma cidade e muitas comunidades. Temos o nosso currículo de Juiz de Fora adequado ao BNCC, mas cada professor tem a sua metodologia, a sua forma de ensinar, e hoje nós estamos tendo que descobrir muito mais, né? Utilizar outras metodologias e outras formas de comunicação. Então, o nosso projeto hoje, essa é uma novidade, tá, vereador Júlio Obama? Porque nós começamos com o cadinho de prosa e hoje nós estamos agregando uma outra coisa no cadinho de prosa. Semana retrasada, eu assinei um termo junto com a Undime, o Concede, Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais, e Concede, junto à Fundação Lema, que fez um trabalho que vai ao encontro da perspectiva que nós temos que aula online é sacrificioso
e é uma lista de conteúdo e não desenvolve habilidades. Então, esse programa chama Vamos Aprender. Então, é esse que nós vamos, conversando com o Sargento Mello, começar também junto com o cadinho de prosa, porque ele conversa, porque nós construímos o cadinho de prosa com base na BNCC, né, nas habilidades da BNCC. Então, o programa Vamos Aprender também complementa isso. Então, juntou-se duas ações e numa prospecção de desenvolvimento de habilidades e competências das crianças atravessadas pelo conhecimento, não pelo conteudista, mas sempre atravessa pelo conhecimento. E nós vamos dar um exemplo de 3 escolas aqui dentro do projeto que estão fazendo isso, porque a gente não podia trazer de todas, né? Nessa leitura e releitura do que é importante nesse momento para as crianças e o que é possível a gente construir para dar continuidade no momento presencial, né? Porque não adianta despejar conteúdo se você não desenvolve habilidades para a criança, para que a criança permeie o conhecimento, seja em qualquer lugar, e entenda o conhecimento, né? E consiga absorver. Então, esse projeto são cerca de 320 conteúdos de formatação que vão se agregar também ao nosso projeto Cadinho de Prosa. Mas eu mostro mais à frente. Poderia passar para mim, por gentileza? Então, o Cadinho de Prosa está colocado numa perspectiva que hoje é importante se agregar conhecimento, arte e vida, para que a gente chegue nas comunidades e esclareça as comunidades como é possível viver nesse momento de tantas incertezas e dúvidas, amorosamente, pelo conhecimento, pela sensibilidade, pelo direito à vida e pela construção de sentidos individuais e coletivos a esse conhecimento que permeia a sociedade. Eu vou andar mais depressa, só para depois a gente pode até encaminhar, porque a letra está pequenininha, pode passar, por favor? Esses fundamentos que dão suporte a esse trabalho que as escolas estão desenvolvendo, num primeiro momento de aproximação amorosa às famílias, que foi em maio e em junho, né? Dizendo assim, fazemos parte de uma mesma comunidade, estamos vivendo um momento difícil, mas vamos vencer essas dificuldades e estaremos juntos no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos bebês e dos próprios adultos que estão dentro da família. Pode passar, por gentileza? Esses objetivos todos de aproximação com a comunidade, de construção de habilidades, do desenvolvimento de habilidades e competência das crianças, a partir do direito à educação, é que englobam esses momentos de discussão. E os pareceres do Conselho de Educação dão autonomia para os sistemas de ensino construir a melhor proposta e usando diferentes metodologias. Nós estamos, por enquanto, usando as escolas, plataforma digital, né, WhatsApp, trabalho, atividades impressas, e vamos agora também, a partir do Vamos Aprender, a canal de televisão e aplicativo. Então, isso tudo são capilares que vão chegando na melhor maneira a todos os recantos da cidade. E uma coisa que o Ricardo falou sobre o canal de televisão é porque, assim, a gente sabe, né, da disponibilidade da TV Câmara, desde lá do início, o Sargento Mello conversou comigo, né, perguntando e se oferecendo, mas a gente tinha o problema da gravação. O problema da gravação, porque esse momento pegou todo mundo de surpresa, no Brasil inteiro. Ninguém tem equipamentos desses nas secretarias de educação, né? E é o importante, não querendo abandonar a ideia da TV Câmara, mas nós temos que pensar numa transição republicana, né? Então, não adianta eu pensar nesse ano e pegar um canal, se o ano que vem, a gente ainda não tem noção de como as coisas vão acontecer.
o que a gente imagina, porque a gente tem que fazer plano A, plano B, plano C, né? O que a gente imagina, que pode ser que no início tem que se fazer um ensino híbrido, quer dizer, um tempo dentro da escola, outro tempo fora, fecha e abre por causa do aparecimento dos casos. Então, eu não posso, enquanto gestora de uma pasta, pensar só no período até 31 de dezembro, né? Nós temos que fazer uma transição republicana. Então, por isso, o Ricardo comentou sobre a nossa proposta de um canal, porque, assim, eu deixo o canal, faço o processo, já estou com TR para o processo pregão, para que, vivenciando isso até dezembro, eu, enquanto gestora, o outro gestor tenha a possibilidade, tem um instrumento de usar isso ou não, mas ele que vai decidir de prorrogar o contrato com a TV ou não, mas a gente deixa os mecanismos porque uma pessoa que entra em janeiro, ela não pode, de uma hora para a outra, startar na mão um equipamento desse, uma questão. Então, nós estamos fazendo um TR para gravações e também para a TV, visando esse momento, né, que estamos vivendo hoje e o futuro que vai vivenciar o outro gestor que entrar. Então, eu acredito muito nisso, nós estamos fazendo um memorial da gestão também, para que isso facilite, porque esse ano foi um ano estarrecedor, né? Então, para que a gente possa entregar e a pessoa possa continuar a mudar aquilo que ela acha necessário, porque se ela não desejar o canal, ela não precisa de continuar com o contrato, né? Mas ela tenha toda a possibilidade de decidir o que ela vai fazer ou não. Então, por isso a gente falou desse canal e da formação. Pode passar, por gentileza. Então, hoje, o que nós estamos em desenvolvimento? O Cadinho Digital, que é a plataforma de acesso gratuito, né? E onde muitos professores e pais já retiraram materiais e começaram em maio a fazer essas atividades. Cadinho TV, que é a produção em andamento que o Ricardo falou, da finalização dos vídeos que nós fizemos em primeiro momento com a parceria com a universidade, mas aí a universidade agora está retomando, e aí a Secretaria de Comunicação nos ajudou nessa parte, até a gente ter a empresa que grava os vídeos. É um trabalho de muitas parcerias, então é muito bom a gente agradecer, né, ao FJF, que esteve com a gente, né, a Secretaria de Comunicação, que está junto com a gente, e a TV, a Câmara, que agora entra nessa ação. O Cadinho Vídeos, que são o trabalho dos professores, que hoje eles fazem ou no Facebook, mas muitos quiseram colocar os vídeos na plataforma, né, isso não é obrigado, eles enviam se quiserem, mas é uma possibilidade, né, e que a gente tem que conversar, porque, às vezes, tem professor que não tem interesse, mas tem professor que tem interesse, então tem que dar liberdade a ele de colocar. Pode passar, por favor? Cadinho Formação de Professores, nós estamos fazendo, e aí foi uma pergunta que o Sargento Melo fez, e isso é importante. Ontem mesmo, Sargento Melo, nós tivemos uma live sobre o uso da plataforma Moodle, né? Então, nós estamos com programações, já começamos essas webinars em maio, com assuntos e temáticas para ajudar os professores. Inclusive, tivemos uma com 2.300 professores da rede, né, onde nós apresentamos, isso foi no primeiro semestre, apresentamos o projeto. Então, esse uso da tecnologia veio para ficar e nos colocar desafios, porque a gente não tem equipamento, né? Nem a Secretaria de Educação tem esse equipamento para fazer. Conseguimos a sala no YouTube, então, assim, a gente já, pelo número de acesso, então a gente conseguiu isso. Cadinho Plataforma Moodle, né, onde todas as escolas terão as suas salas, né, já estão abertas as salas, onde os professores e diretores, isso é um espaço da escola, onde eles vão colocar os seus planos de trabalho em articulação com os fundamentos do Cadinho de Prosa, que é o currículo da rede,
onde os professores, diretores, coordenadores vão postar, né? A plataforma Moodle é da prefeitura, nós abrimos uma sala para cada escola, para eles interagirem, né? E colocarem os seus planos de trabalho, os planejamentos que estão sendo feitos. Pode passar? E o Cadinho Parcerias, é esse que eu comentei, eu comecei de trás para frente, né? Em projetos educacionais, que é esse Vamos Aprender, né? Jundiaí, São Paulo, Ribeirão Preto, Berlândia, Patos de Minas já estão. Essa especificidade, por exemplo, tem cidades que usam só o Cadinho, Vamos Aprender pelo WhatsApp. Tem cidades que usam na TV, tem cidades que usam na plataforma digital. Nós vamos conseguir usar em todas. Nós vamos criar um aplicativo, que a menina da Secretaria em Tecnologia, Lubélia, vai criar um aplicativo pelo WhatsApp, pela TV e pela plataforma digital. Então, as referências, os vídeos vão chegar a todos, né? E a escola fez esse levantamento, sabe, o vereador? Pedindo o telefone de WhatsApp, chamando quem pode buscar o material, para dar possibilidade de acesso a todos, nenhum a menos. Porque se você escolhe aula online, você exclui mais de 50% das crianças e adolescentes e adultos. Então, dessa forma, a gente chega em todos no desenvolvimento das habilidades conforme a BNCC. É o que está descrito para todos os sistemas de ensino cumprirem, né? E é cada coisa linda que aparece, eu trouxe para vocês verem. Pode passar? Cadinho Narrativas na Quarentena. Na última live que nós fizemos, aí a Andréia pode falar um pouco mais, porque ela que emocionou a todos nós. Os professores participaram de um curso na plataforma Moodle, né? Tendo acesso, cuidado e atendimento lá na Secretaria de Educação para quem tinha dificuldades. E dentre as atividades, tinha para os professores, uma narrativa do momento que eles vivenciaram. Aí, no encontro da live que estávamos eu e a Andréia, junto à parceria Votorantim pela Educação e com os professores, 1.300 professores da rede, a Andréia contou 2 narrativas. Foram de emocionar. Assim, todo mundo comentando lá, assim, a delicadeza da escrita dos professores, refletindo sobre o momento dos seus medos, das suas dificuldades e da sua preocupação com os alunos. Então, essa é uma coisa que nós vamos fazer uma produção com isso, porque é muita riqueza. Você imagina 2.300 professores falando sobre as suas experiências nesse momento, né? Então, é muita riqueza. Espero que dê tempo. Se não der, a gente deixa para a pessoa que chegar, analisar e ver a importância do crescimento em conjunto. Porque a gente imagina que a gente sabe trabalhar em coletivo, mas com essa pandemia a gente viu que a gente não sabia e que a gente está aprendendo. E não, todo mundo, não é um só não, somos todos aprendendo a trabalhar coletivamente. E esse diário Narrativas na Quarentena também é uma proposição dentro do Cadinho de Prosa das crianças e suas famílias registrarem essas narrativas. Tudo com base no referencial curricular da rede e da BNCC. Pode passar, por gentileza? E aí nós colocamos aqui só para vocês terem o exemplo, porque às vezes quem não é da área fica assim, não, a gente tem que ter aula remota. Uma aula remota cansa fisicamente, cansa mentalmente, você não tem equipamento e você só escuta o outro falar, porque a gente sabe, quem é professor, que é necessária mediação. Nesse movimento das habilidades, e desse que a gente está fazendo, a possibilidade de mediar para desenvolver, porque conteúdo depois você recupera, mas a habilidade se desenvolve para que você consiga transitar pelo conhecimento que está posto, né? Então, trouxemos só um exemplo, a produção de textos e gêneros textuais. Aí descreve uma habilidade de proposição, eu não estou conseguindo enxergar daqui,
de proposição em relação aos gêneros discursivos, gêneros textuais, para que a criança desenvolva o aspecto da língua portuguesa. É só um exemplo, porque tem todas as áreas, né, da educação infantil. Aí nós colocamos só a habilidade 2, pode passar. E aí mostrando lá como está no currículo, lá, vereador, o senhor que é da minha área, como está no currículo, aquilo que você tem que iniciar, aquilo que você tem que consolidar em termos de habilidade. Então, é nesse movimento que nós estamos trabalhando, no desenvolvimento da criança, não fazendo um trabalho prescritivo, igual o senhor disse, numa lista de conteúdos, mas num trabalho de desenvolvimento. Pode passar, que isso é bem... Uma habilidade 4, né, leitura e gêneros textuais. A gente tem pessoas gabaritadíssimas na nossa Secretaria de Educação. Não é? Mas tem pessoas gabaritadíssimas na Secretaria de Educação que construíram propostas maravilhosas, que nós trouxemos um exemplo aqui. 4 exemplos, aliás. Aluno da pedagogia? Sim, com certeza. Podemos passar? Só um minutinho? Intercâmbio de narrativas, né? Leituras na janela. Quem consegue ler? Que eu vou passar para a Andréia, porque eu acho que ela... É possível? Tem problema? Deixa eu só dar uma... procedimento. Então, dando continuidade à fala, a professora Andréia, subsecretária. Boa tarde, vereadores, vereadoras, boa tarde a todos. Eu acho que quando a gente fala de um projeto de educação, a gente pensa na primeira questão, é a concepção, né? Nós estamos trabalhando com uma concepção de educação que vai tratar do conhecimento. E dentro dessa perspectiva da concepção, nós acreditamos que o conhecimento é compartilhado. Nessa perspectiva do compartilhamento, a transmissão do conhecimento, pura e simplesmente, ela pode ser pensada como algo que precisa ficar para trás. Nós estamos num momento que a gente tem uma barreira e nós precisamos juntos transpor essa barreira. A barreira da compreensão do conhecimento como construção precisa de compartilhamento entre os pares e precisa de um entendimento que o conhecimento não necessariamente se estrutura de maneira linear. Ele pode acontecer numa criança, num adulto, num estudante, acionando uma determinada ideia. Então, a gente está trabalhando com essa concepção de que uma ideia pode ser um dispositivo para puxar outras ideias. Por isso, o nome Cadinho, por isso, a gente lida com uma noção de intermitência, como se fosse uma luz que apaga e acende, e um pode compartilhar o outro, a sua possibilidade de conhecer. Isso a gente está trabalhando com essa concepção para o bebê, para a criança, para o jovem, para o adulto. Dentro dessa concepção de conhecimento, quando a gente fala de um projeto, a gente precisa amarrar proposições, ideias e concepções curriculares e modos de organizar currículo. Então, nós estamos fazendo isso com esse projeto. Então, não se trata aqui da gente rejeitar uma ideia, apoiar uma outra, mas tentar conceber nessa concepção de conhecimento, que é intermitência, que é um dispositivo, que um pode ajudar o outro dentro da sua possibilidade de conhecer. Nós elaboramos esse grande projeto, que é um projeto que aceita todas as formas metodológicas de criar dispositivo. Então, nós podemos lidar com uma imagem, nós podemos lidar com a literatura, com um podcast de um professor, exemplificando um determinado conteúdo, com uma videoaula, com proposições físicas através de formulários, de atividades, do próprio livro didático, desde que seja bem orientado. Então, todas essas proposições são possíveis, desde que a articulação aconteça entre os professores com um entendimento de escola. Essa proposição que está ali, né, a criança é o Daniel, consegue...
Não, acho que dá, Denise. Eu vou explicar. O Daniel, isso é uma proposição da própria secretaria, porque dentro dessa concepção de que as escolas criam proposições e práticas, a secretaria também tem que se colocar na condição de criar, né? Dentro dessa proposta, a gente relaciona a formação de professores, a elaboração das práticas e a construção das atividades. Intercâmbio de narrativas faz parte de uma prática elaborada na Secretaria de Educação por uma equipe de professores, né? Nós temos agora a frente de construção de práticas, que funciona mais ou menos assim. Nós elaboramos, em parceria na Secretaria, apresentamos para a rede, para professores, diretores, coordenadores, em grandes lives ou em encontros menores, e as escolas criam a partir dessas sugestões, né, metodológicas com base nos recortes curriculares. Então, isso foi uma prática construída pela professora Ana Maria Schaefer e professora Keila Adriana, que trouxeram a experiência literária com janelas literárias e fizeram essa proposição. Cada criança tinha que ler um livro que tivesse em casa. Nós vamos passar. Eles leriam essas atividades, esses livros, e fariam um vídeo. E no intercâmbio a gente trocaria possibilidades interpretativas desse vídeo, né? Então ali tem o menino Daniel, que além de interpretar a maneira com que ele leu a história João e o Pé de Feijão, ele escreve o seu modo de pensar essa história. E nesse intercâmbio, nós podemos fazer com o mesmo dispositivo o intercâmbio de narrativas de pequenos e grandes. Não necessariamente algo restrito a uma faixa etária ou a um campo disciplinar, por exemplo. Não é só a língua portuguesa, mas também a história, também a relação com a literatura. E nessa sequência de trabalho, as escolas passam a criar outras proposições, que é o que vem agora, né? Então, o senhor vereador Obama, de fato, eu concordo que são metodologias múltiplas, não é? Mas todas elas estão relacionadas a um conteúdo curricular específico. No caso aqui, a produção de texto e leitura, além da leitura literária, dentro da perspectiva curricular, campo curricular de língua portuguesa, mas associado também à arte e essa compreensão estética da literatura. Dentro disso, a gente segue com todo o ensino fundamental, incluindo a EJA. Então, são várias proposições, todas elas a partir da interlocução com a Secretaria de Educação, e junto com todo esse material de produção de prática, de formação de professores nas grandes lives, de formação de gestores, de preparo da própria equipe da Secretaria de Educação, a gente tem agora a possibilidade de uma ferramenta de gestão chamada plano de trabalho. É um plano de trabalho específico que nós estamos construindo isso junto com os gestores escolares. São 7 itens que precisam ser preenchidos, de um planejamento que dura 1 mês. Então, é o planejamento para 4 semanas, que a gente chama de plano de trabalho. Quando as escolas aplicam e fazem esse planejamento, elas têm 1 mês para avaliar o retorno dos meninos, as produções de texto e fazer as intervenções necessárias. É por isso que nós criamos a possibilidade da construção da plataforma Moodle, porque as salas, como o Sargento Melo perguntou, nós incluímos na plataforma Moodle todas as salas por escola, para que cada técnico da Secretaria de Educação possa receber esse material dentro dessa concepção, né, de currículo, de vida, de relação com a experiência estética, com a literatura e com as atividades que a escola está propondo, e a gente possa acompanhar e fazer a intervenção
necessária e os diálogos com a escola em tempo real. Então, na verdade, o projeto Cadinho de Prosa é um projeto que acolhe várias ações, mas acolhe também a formação, acolhe a parceria na formação de professores e acolhe o acompanhamento da Secretaria de Educação de tudo que as escolas têm feito e estabelece com elas um diálogo que tem sido muito profícuo. Então, eu tenho me surpreendido como que os professores e as escolas abraçaram esse projeto e têm produzido ações extremamente valorosas. Ontem mesmo, a pedido da professora Denise, eu fiz contato com algumas escolas para que pudéssemos trazer aqui algumas práticas. Todas as que encaminharam são muito interessantes. Eu vou só arrematar, passando para a próxima apresentação da escola. Pode passar um pouquinho, por favor? Que é uma apresentação da Escola Municipal União da Betânia, ainda nas redes sociais. Então, eles convocam a comunidade para pensar o Diário de Anne Frank e, a partir da leitura do Diário de Anne Frank, compartilhar modos de ser e viver o período de quarentena. E aí a gente começa a ver ações bastante interessantes, pode passar, por favor, que são, pode passar, por favor, os encaminhamentos nas redes sociais da escola, WhatsApp e Facebook, das narrativas familiares e das crianças e professores sobre a relação com esse documento literário, com essa leitura literária que é o Diário de Anne Frank. E nesse sentido, essa escola conseguiu a inserção pelas redes sociais, mas a próxima escola, que se trata da escola Gilberto de Alencar, não tem essa condição do acesso à internet, pela própria localização geográfica. Mas, olha bem, todas as crianças tiveram o direito aos diários de quarentena, que estão ali dentro daquela caixa, e foram delicadamente distribuídos para que essa proposta narrativa chegue a cada casa, a cada criança, não importando o lugar que ela mora. Junto com a possibilidade da entrega do diário, tem toda a orientação, e a escola também fornece o kit, né, do lápis de cor, da borracha, enfim, dando condição a essa criança de dar prosseguimento às atividades e não fazendo diferença se ela pode ou não acessar uma internet. Então, essa lógica do Cadinho de Prosa é uma lógica de acolher a todos, mas numa obrigação de cumprir os direitos de aprendizagem e garantir minimamente a condição de aprender para todas as crianças. Eu agradeço e estou aqui disponível para mais alguma questão que se fizer necessária. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhora Presidenta, queria cumprimentar a nossa secretária Denise, a nossa companheira amiga subsecretária Andréa Borges, nosso secretário de Governo, Ricardo Miranda. Há uma preocupação na Câmara Municipal. Eu vejo que o vereador Sargento Melo, o vereador Júlio, tem feito essa preocupação e tem dado muita ênfase à questão das aulas remotas. Mas eu tenho acompanhado, até porque minha esposa é da rede municipal, o Cadinho de Prosa, ele é tão fantástico e a concepção é tão impressionante e inovadora que traz um alento importante para todos nós. Como enfiar conteúdo em crianças? Nós não temos que ter, só para complementar meu raciocínio, senhor presidente, essa visão conteudista, essa visão da interação, como você fazer, intermediação, a questão pedagógica, a mediação sem ter esse carinho, esse afeto. Então, eu, acompanhando atentamente, desde as nossas reuniões aqui, eu tenho visto uma evolução muito grande.
até das webinars, que estão maravilhosas, que mostram uma visão diferente da nossa cidade, onde você consegue enfiar conteúdos que não é numa visão de formação pedagógica, esse intuito, isso você pode conseguir de outras formas, né? Em um outro tempo. Então, essa interação que está sendo feita com os professores, a sua condição de interagir e construir esse novo momento, é um novo momento. E nós também não podemos fazer as aulas remotas excludentes, que nem todos os alunos terão direito. Nós não temos internet em todos os lugares, vereadora Ana. Nós não temos condições, não estamos preparados. Eu acho que temos que parabenizar essa questão da afetividade, da mineiridade. Aí fala do João Guimarães Rosa, do cadinho de prosa. Eu lembro muito do prefeito Almas, ele fala muito do dedinho de prosa. Desde que ele assumiu, eu falo assim, aí tirou dessa coisa do cadinho de prosa, da mineiridade do João Guimarães Rosa. A André é apaixonada, né? Que ela foi lá do João Guimarães, e essa visão do Guimarães que passa na mente da gente o tempo todo. Então, eu vejo, vereador Júlio, essa preocupação de Vossa Excelência, a preocupação do Sargento Melo, de nós darmos uma satisfação pública às pessoas, só que eu não tenho essa preocupação, eu particularmente. Eu vejo que está sendo construído um novo momento, que vai ser um legado para a próxima gestão. Então, nós temos que ter uma visão mais ampliada em relação a isso. É óbvio que não teremos reuniões presenciais esse ano. Nós não somos loucos de colocarmos crianças na sala de aula. Não há possibilidade sanitária para isso. Entendeu? Então, construir esse novo momento, ele é fundamental. Eu queria parabenizar a nossa secretária, a subsecretária, toda a equipe, todo esse grupo de professores que tem feito esse trabalho. Agora, é sempre necessário a gente estarmos nos reunindo aqui e mostrarmos para a população que isso está evoluindo, que está acontecendo, que um novo momento está sendo construído. Mas deixar só essa fala, porque eu acompanho pessoalmente essa luta. A construção da educação não é difícil. Quantos livros, quantas histórias. Agora, as crianças conversando na janela, fazendo leitura, é uma coisa de emocionar e de ver o quanto que há criatividade e capacidade nessa nova construção. Parabéns à Secretaria de Educação. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, de maneira muito objetiva, primeiro justificar meu atraso, estava justamente na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, acompanhando 2 grupos de servidores da área de saúde. Parece que eu estou condenado a não participar de maneira plena dessas reuniões da educação. A última também tive a participação prejudicada em função de outras questões. Estávamos ainda nos reunindo de maneira remota, né? Eu estava presente, mas a alma estava distante em função de problemas que eu estava tentando administrar ali, onde estava participando da reunião. Mas é lógico, eu tenho acompanhado esse debate que nos remete, né, a esse conceito da educação híbrida, necessidade que foi colocada para todos nós, no sentido de buscarmos compensar a perda das aulas presenciais. Um minutinho para concluir, excelência. Tenho visto com bons olhos as iniciativas da Secretaria de Educação e o testemunho que o vereador, colega Schaeffer, dá aqui, até por conta de ser esposo de uma professora, de uma doutora, uma pós-doutora, né, especialista nesse processo de ensino-aprendizagem, na utilização de outras tecnologias, né, mas vejo com muito bons olhos. O conhecimento de fato é um território muito amplo, né? E tem que ser explorado das formas as mais variadas. Simplesmente reduzir a educação bancária, né, como o próprio Paulo Freire se referia, é muito pouco. As nossas crianças e nós todos merecemos muito mais. Então, tenho aqui os meus cumprimentos pelo esforço que vem fazendo. Agora, gostaria, com mais 30 segundinhos, excelência, de reportar aqui
uma cobrança que me chegou, ainda estava lá no prédio da prefeitura, de uma professora, supondo que eu estivesse aqui, né? E ela reclama muito assim das dificuldades que estão sendo impostas aos contratados, sobretudo esses que têm uma renda menor, né? Por conta de todos os insumos que eles estão tendo que utilizar, além do tempo que passou a ser maior na preparação dessas atividades, no acompanhamento, etc., etc., né? E o colega de bancada me lembrava, por exemplo, que esses professores, eu acho que o conjunto deles, esse ano não recebeu a CVM, né? Que é uma complementação interessante, justamente para o professor fazer face às necessidades extras, né? Tais como a aquisição de material didático, nesse caso, a aquisição de insumos de internet, né, de equipamentos eletrônicos. Eu acho que isso tudo devia ser considerado, né, para que o profissional também, ao mesmo tempo, se sinta realizado, porque ele está em atividade, mas não se sinta prejudicado do ponto de vista material. Sobretudo esses, os contratados, né, que já têm um ganho, como eu disse, muito diminuto em relação aos seus colegas concursados e já na carreira há algum tempo, né? Era uma questão que eu gostaria de colocar. Mais uma vez, cumprimento aqui a todos e todos, inclusive o colega proponente dessa audiência pública. Pela ordem, vereador Kennedy. Pela ordem, presidente. Parabenizar o Melo e o Obama, como diz o nosso vereador Juraci Schaefer, trouxe esse tema aqui para casa, muito importante. Primeiro, né, secretária Denise, que Juiz de Fora é a vitrine da Zona da Mata. Quer dizer que tem muitas cidades ao nosso redor que está esperando a nossa secretaria dar o passo inicial nesse processo para que seja copiado também por outras cidades. Isso já é um fato. Outro fato é explorar aquilo que nós não conhecemos. Em tempo de pandemia, algo novo, né, para nós aqui e para o mundo, é difícil lidar com essa situação. Mas estou vendo que a secretaria está no caminho certo, tem um corpo técnico muito competente, que de maneira equilibrada vai conseguir trazer esse novo modelo de trabalho para que os nossos alunos, as nossas crianças recebam a melhor educação possível. Parabéns a Denise, parabéns a Andréia, nós estamos no caminho certo. É isso mesmo, tem que dar o pontapé inicial e os problemas que forem chegando, nós vamos resolvendo à medida que for chegando. Tem que começar. Parabéns para você, viu, Denise? Pela ordem, vereador Sargento Melo. Presidente, eu já queria fazer minhas considerações finais, se ela permitir, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu quero aqui valorizar os profissionais que estão lá na ponta da linha. Principalmente, eu conheço alguns trabalhos que estão sendo realizados onde eu moro. Antes mesmo de qualquer ação, aquelas que nós estávamos tentando resolver aqui, de sessão da TV Câmara, entre outras coisas, alguns trabalhos no bairro onde eu moro já estavam sendo realizados, né, com grupos de WhatsApp, algumas coisas que lá no Eldorado, a Regina, estão fazendo um belo trabalho. Os alunos já têm recebido esse material antes mesmo de qualquer ação. E isso é bom, porque a gente mostra que esses profissionais estão interessados aos seus alunos. Né? Isso é uma classe que está interessada, estão preocupados se os alunos realmente vão estar preparados futuramente pela vida que eles têm pela frente. Né? E eu acho que é isso, a gente precisa, agora nesse momento de dificuldade de todos os países, né? A gente ter pessoas que se doam a mais, né? Agora é a hora do brasileiro ter o seu jeitinho do bem, né? Fazer com que esses jovens cheguem preparados. Não, tenho certeza que apesar de todos os nossos esforços, ainda é muito prejudicial para todos os nossos alunos essa questão. É uma perda de conhecimento, né? Que nós teremos que fazer um planejamento futuro para isso ser corrigido.
fico mais preocupado com os alunos, já os adolescentes da rede estadual, que é esses, porque eu tenho enfrentado dificuldade, eu também sou estudante, eu tenho enfrentado dificuldades. Apesar da minha idade, eu ter ficado um tempo afastado, mas mesmo assim a gente sente dificuldade. Faça ideia, um adolescente, né, que está ali, que não tem paciência para ficar em frente a uma televisão, só se fosse no videogame. Mas eu quero valorizar esses profissionais. E eu acho que nós temos que pensar, sabe, Ricardo, sobre aquela perda que eles estão tendo. Acho que a gente precisa, nesse momento agora, valorizá-los. Verificar qual é a maneira de a gente pagar aqueles direitos dos quais eles estão perdendo, né? Colocar recurso dentro do nosso município através desses profissionais, que são muitos. Então, é um momento da gente pensar nisso também, né? Dar uma olhada, verificar se tem como pagar aquelas perdas que eles tiveram. Não está trabalhando da maneira que estão se doando muito mais, né? Alguns não conseguem nem abrir o computador na sua casa porque tem dificuldade de olhar, mexer com Word, essas coisas, mas estão tentando, usando o seu próprio equipamento. Isso que é interessante, o seu próprio celular, sua própria internet, para fazer algo mais. E isso é questão de valorização pessoal. É isso que nós, do poder público, precisamos olhar e valorizar. Essas pessoas que fazem para mais. Isso na minha classe, isso é todos os dias. Na classe policial militar, no corpo de bombeiros, os agentes penitenciários. O Estado, às vezes, não chega com o braço lá para nos dar o suporte, para a gente trazer um belo trabalho para a nossa comunidade. Mas aparece sempre um de nós fazendo um algo mais. E esse algo mais nem sempre é valorizado. Então, agora é a hora de se pensar, de se colocar recursos, às vezes, que estão com dificuldade de se pagar, né, de gastar esses recursos que chegaram, mas que legalmente, às vezes, pode ser pago nesse momento para esses profissionais. Então, eu peço que vocês olhem com carinho essas perdas, dê a atenção necessária para esses profissionais e agradeço aí a presença dos secretários, da subsecretária. É um momento de dificuldade, mas espero que estejamos conseguindo vencer essa etapa de conhecimento, de aprendizagem de um novo modelo de estudo nesse momento. Tá bom? Muito obrigado. Para as considerações finais, o vereador Júlio Obama Júnior. Senhora presidente, vereadora Ana Rossignoli, nós ficamos aqui, professor André, muito satisfeitos com estas explicações, mas eu acredito até que essas explicações, elas são até muito introdutórias, até porque nós estamos falando de uma secretaria enorme, né? A Secretaria de Educação, uma secretaria extremamente importante. Não sei se ela está até mesmo do ponto de vista de orçamento, na frente, ou se perder em algum momento, perde para a Secretaria de Saúde, né? Mas eu fiquei aqui extremamente satisfeito com a questão da plataforma Moodle, que para mim é a mais importante, né? Porque aí fala-se tanto de autonomia da própria escola. Lógico que essa autonomia não é uma autonomia, vamos dizer assim, espaçada, né? Totalmente descompromissada, porque nós estamos observando aqui que nós estamos sobre as diretrizes do MEC. Na verdade, já era uma preocupação desde o início da nossa secretária, eu estive com ela, né? E aí é importante que a gente fizesse essa discussão. Eu sei que em outras audiências, em outros encontros, nós fizemos até aqui discussões mais acaloradas, mas todos nós aprendemos com o tempo, e aí precisávamos sim ter esse momento agora para que a gente tivesse um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo, né, do ponto de vista interno do trabalho da Secretaria de Educação, mas também aquilo que os nossos sobrinhos, aquilo que vem chegando aos nossos sobrinhos, aos nossos filhos, aos netos, enfim, né, a essas crianças que estão também numa expectativa. Os pais estavam numa expectativa altíssima do ponto de vista da rotina das crianças, e é importante essa audiência pública. Fiquei extremamente satisfeito, independente, a secretária quase que nomeou, né, o projeto em Uberlândia e outras cidades também de cadinho, né, dado o envolvimento dela, com certeza, e dos outros profissionais da educação com esse primeiro termo lá do início, que foi o cadinho de prosa. Confesso, teve críticas
por parte deste vereador em relação ao cadinho de prosa? Lógico que teve, né? Não vou ficar aqui passando por cima daquilo que eu mesmo disse lá atrás, porque, a princípio, o nosso foco geralmente é a questão mais de conteúdo mesmo, né? Eu acho que pai e mãe, ele não quer nem ouvir falar em construção de escolas ou de creches, né? Quer saber se o filho vai ser formado lá na frente. Nós estamos lidando com sonhos, né? Agora, fazer só algumas observações aqui, senhora presidente, já agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, mas a questão da plataforma muda, o que era uma coisa que eu imaginava que nós já poderíamos ter feito lá atrás, partindo, inclusive, vereador Sargento Melo, das iniciativas dos próprios professores nas suas comunidades, e nós não temos a menor dúvida disso. Enquanto nós estamos aqui na audiência pública agora, muitos professores vão enviando aqui para nós perguntas e considerações. Gostaria até que as senhoras depois, mais ao final, considerassem essa última fala do vereador Sargento Melo, porque nós gostaríamos de saber como, de fato, a Secretaria de Educação vem fazendo esse investimento e esse reinvestimento, que nunca deixou de fazer, né, neste profissional da educação que está lá na ponta da linha. Mas essa questão da concepção de que nem todos aprendem de forma linear, isso como educador também eu compreendo plenamente, né, até porque todos nós aqui temos uma memória afetiva, né? Às vezes nós mesmos nos questionávamos por que um aluno desenvolvia tão bem do ponto de vista do conteúdo e até da habilidade cognitiva, né? Como desenvolvia tão bem uma matéria que foi dada para os mesmos alunos no mesmo momento, e nós estamos tratando aqui com profissionais experientes. Mas compreendo isso, mas eu não sei se seria uma questão de sugestão, e eu estou observando que a Secretaria de Educação focou, né? Nós temos as 3 áreas do conhecimento, que é humanas, exatas e as ciências. Mas me parece que a Secretaria de Educação, e aí eu não sei se essa é uma orientação que vem do MEC, se essa é uma liberdade que a gente pode ter, de repente, dentro das diretrizes do MEC, mas me parece que eu vi um pouco mais de foco na área de humanas, e mais precisamente na questão literária. Nós não vimos, de repente, algo de exatas, que, de repente, pode ser trabalhado de forma transversal. Enfim, não sei se essa foi uma opção da Secretaria de Educação, mas deixo aqui a minha sugestão, e se, de repente, a Secretaria for desenvolver, seria interessante que a Secretaria dissesse isso, porque tudo bem a questão currículo / conteúdo, vida / habilidades. Compreendo perfeitamente. Só complementando, senhora presidente, compreendo perfeitamente, mas não vi até então, nessa nossa reunião aqui, possa ser que ainda venha mais alguma coisa, mas esse foco na área de humanas e muito mais literária, que me deu até, quando eu falei ali sobre os gêneros textuais, porque sempre fui um apaixonado com produção de textos, eu gostava sempre muito das crônicas. Mas, de qualquer maneira, nós estamos observando aqui que há um trabalho, né, que esse trabalho ele está, na verdade, melhorando todos os dias, né? Essa questão, eu fico muito feliz quando ouço essa palavra, né, plano de trabalho. Acho isso extremamente interessante. Nós começamos aqui falando que tínhamos que dar satisfações à sociedade, não me excluo, lógico, né? Mas todos nós, eu mesmo não sabia de muita coisa que estava sendo desenvolvida, e acredito que a audiência pública ela serve exatamente para isso, para esclarecer as pessoas. Então, se as senhoras pudessem dar essa explicação final sobre essa questão, se é uma opção, se é uma escolha, se está dentro dessa liberdade, a partir das diretrizes da nossa referência maior, que é o MEC, né? Porque eu acredito que nós teríamos uma grande oportunidade aí, de forma até transversal, trabalhar também essa área de exatas. Muito obrigado, senhora presidente. Para as considerações finais, a professora secretária de Educação, Denise Franco. Tentar responder algumas coisas muito rapidamente, mas vou começar por essa última que o vereador Júlio Obama colocou. Ainda não foi explicitada, né? Mas, por exemplo, nessa relação com os programas Vamos Aprender, tem educação infantil, temas transversais, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. É porque a gente começou por essa linguagem,
mas não restringiu a essa linguagem. Tem a questão da cultura, questão do corpo, a questão do movimento, né, na questão da educação infantil, na questão da literatura, jogos, matemáticas, raciocínio. É porque, dentro das habilidades do currículo e da BNCC, o professor vai elencar aquelas que são mobilizadoras da construção do conhecimento de outras habilidades, e em todas as áreas do conhecimento, não é só na literatura. A gente até trouxe o exemplo, e o nome Cadinho de Prosa parece que vai restringir, mas tem a questão até matemática do calendário, dia à noite, movimento de trabalho com cartesiano. Então, isso dentro de uma lógica de desenvolvimento de habilidade, não conteudista, mas todas as linguagens. Em relação a esse aspecto que você referendou à proposição do vereador Sargento Mello, esta questão do ACVM eu não posso responder, porque, assim, essa é uma negociação junto lá com a Fazenda, e eu não tenho autoridade, nem tenho essa possibilidade de dizer que recurso pode ir para que lugar e qual não tem e qual não vai ter, né? Uma questão primordial que a gente deve colocar, porque as escolas, por exemplo, elas, inclusive, estão adquirindo chips de celular para o trabalho com a turma, porque a gente não está focado com os anos, primeiro ano, está formado na turma, porque hoje a gente não tem turma. Ninguém está indo na escola avaliar. Nós estamos pegando o conhecimento e as habilidades do ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, oitavo ano, e os professores trabalhando em conjunto nesses anos, porque, por exemplo, numa turma de primeiro ano, você tem no mínimo 4 professores. Então, esses professores vão trabalhar em função, vamos supor, se eu tenho 3 turmas de primeiro ano, esses 12 professores, ou 9 professores, vão trabalhar em função dessas 3 turmas do primeiro ano. Então, é isso que a gente está aprendendo, aquilo que eu falei antes. A gente achava que sabia trabalhar coletivo. Todos nós, não é uns e outros, não. Nós estamos tendo que aprender por um mundo diferente, que não é aquele que a gente parou, de repente, em 17 de março, né? Então, é um trabalho mais coletivo do que individualizado. E aí, nesse sentido, dentro desse trabalho coletivo mais individualizado, você falou muito bem, cada um tem a sua habilidade. Cada um tem um determinado nível de utilização da plataforma, da internet. E é aí que somam as habilidades de todos os professores, porque na proposição coletiva, o que eu sei, o que eu domino, soma-se ao que o outro sabe e domina, né? Então, se a proposição é a organização em conjunto, direção, coordenação e professores em conjunto no ano de escolaridade, tem muita gente pensando esse ano de escolaridade. Então, o que eu não sei, o que eu não domino, o outro professor. Aí, para mim, fica outras tarefas num trabalho coletivo. Então, não há que se falar de inabilidade, porque, igual você disse, nós vamos continuar fazendo as webinars, igual teve ontem da plataforma Moodle, a live, e nós vamos continuar fazendo isso com todas as áreas. Na hora, antes de colocar os programas, que ele já vem com um acompanhamento de um roteiro para o professor. Então, o professor vai pensar os seus alunos a partir daquela habilidade, daquele roteiro, e ampliar para os alunos. Então, é um crescente, os laboratórios de informática das escolas e da Secretaria de Educação estão à disposição, né? Os diretores já colocaram isso, para aqueles professores que não têm o equipamento, mas muitos não têm nem a possibilidade, porque não conhecem, não dominam. É isso que eu quis dizer. Num trabalho coletivo, a minha deficiência é coberta pela possibilidade do outro, e o que eu tenho de possibilidade soma-se à deficiência do outro. Por isso que se chama coletivo. Nesse momento, não há que se falar em trabalho individual. Eu preparo para a minha turma, eu faço com a minha turma. Hoje, os alunos são todos nossos, né? Então,
as turmas de primeiro ano são de todos os professores que trabalham naquela escola, de dança, de educação física, de matemática, português. Então, o trabalho tem que ser coletivo para dar certo nessa outra lógica, né? Porque senão não dá, não. Porque gavetinha, num distanciamento, como é que você vive, né? Muito obrigado pela oportunidade e eu levo o encaminhamento daquelas outras questões para os outros secretários. Não sei Pela ordem, se senhor há- presidente. Pela ordem, vereador Júlio Bama. Presidente, muito obrigado pela tolerância mais uma vez. E aí, aqui nesse 1 minuto, faço as minhas considerações finais, basicamente para agradecer a nossa secretária de Educação, a professora Andréia, sempre muito disponíveis. Mas, secretária, a senhora falou muito sobre coletivo, né? E, lógico que esse momento remete a esse nosso trabalho em conjunto. Secretária, vamos trabalhar em conjunto. Sinto a falta da Secretaria de Educação trabalhar em parceria com a Comissão de Educação desta casa, que tem, inclusive, aqui como sua referência, a vereadora Ana Rossignoli, porque aqui nós não desperdiçamos a experiência da vereadora Rossignoli, embora a primeira vice-presidente ela não possa participar de comissões, mas estamos sempre consultando a vereadora Ana Rossignoli em relação aos trabalhos desta comissão. Então, para que a gente possa se aproximar e fazer esse trabalho, seja aqui na Câmara ou seja lá na Secretaria de Educação, para que esta comissão também tenha as informações, somos sempre muito procurados. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença das senhoritas aqui. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu só quero pontuar a respeito, quando eu falei a gente pegar recursos, viu, secretário Ricardo, para esses profissionais, que é o seguinte, hoje é uma coisa diferente para todos nós. Um equipamento hoje de computador, telefone, entre outras coisas, são muito caros hoje em dia. O dólar aumentou e essas coisas dificultaram. Alguns profissionais não têm esses equipamentos. Então, quando a gente fala sobre pegar o dinheiro e ajudar de alguma forma a CVM, né, que chama, né? A CVM. Eu acho que é uma maneira de ajudar esse profissional até mesmo a adquirir os equipamentos que a rede pública está precisando. É a mesma coisa do profissional que trabalha na área de saúde ter que usar o carro dele próprio para socorrer o cidadão na rua. Porque esses profissionais estão socorrendo nossos alunos. Então, por isso que eu peço que verifique se tem um jeito de ajudar esses profissionais, tá? De alguma forma. Parece que o Estado está dando ajuda de custo, não é isso? Alguma coisa assim nesse sentido, não sei. Mas dá uma avaliada nisso, ver se a gente consegue trazer para o nosso município esse apoio também a esses profissionais da educação. Finalizando aqui já a nossa audiência pública, eu passo a palavra para a professora Andréia Borges. Eu vou falar de longe, mas é só um convite mesmo. Nós teremos no dia 26, agora próximo, posso encaminhar o convite, uma conferência no YouTube com a professora Adriana Bruno, que vai nos brindar com uma discussão sobre presenças remotas na educação. Então, assim, é um título bastante interessante, porque quando a gente fala de presença remota, são todos os recursos válidos para poder chegar aos estudantes, às casas. Enfim, eu acho que vai ser uma conferência bastante necessária e proveitosa no momento que estamos passando. Temos uma série de conferências acontecendo agora no canal YouTube e nós podemos encaminhar os convites para essa casa, para que vocês possam acompanhar, né, esse grande esforço coletivo em prol da educação, porque na verdade é um grande mutirão, é um grande envolvimento, porque o nosso grande objetivo é chegar em todas as crianças, jovens e adultos. Boa noite, muito obrigada. Bom, chegando ao final da nossa audiência pública, a gente tem que lembrar que educar é a arte de ensinar e aprender. Que dentro da escola, no dia a dia, sem pandemia, não se ensina apenas o conteúdo programático. Se ensina a experiência, os valores morais, éticos, religiosos, respeito, a cidadania.
Então, a professora Denise, quando ela falou na parte de humanas, porque o aluno que tem o domínio da linguagem, da leitura, ele tem ali o conteúdo das demais disciplinas contextualizado dentro da linguagem. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação, na pessoa da professora Denise Franco, à frente dessa secretaria, no cargo de secretária, a professora Andreia Borges, que é uma pessoa também altamente atuante lá dentro, a gente sabe, nós conhecemos o trabalho de vocês. Eu participei do Conselho de Educação, fui presidente do Fundeb, estive lá dentro, conheço de perto o trabalho de toda a equipe da Secretaria de Educação, mas queremos também, professora Denise e professora Andreia, parabenizar na pessoa de vocês todos os educadores que estão envolvidos nesses projetos. Porque a gente sabe que uma equipe coesa, o resultado é o sucesso. Então, nós queremos aqui parabenizar os professores, mesmo aqueles que não estão envolvidos, pela incapacidade, né, do sistema. Que a gente sabe que tem muitos professores que gostariam de estar ali envolvidos, mas o sistema também não pode dar oportunidade a todos. Agradecer o nosso secretário de governo, Ricardo Miranda, e dizer, Denise, que você sempre foi muito solícita, muito atenciosa, mas o vereador Sargento Melo, no início, ele fez uma colocação muito interessante. Muitas vezes, quando a gente chama o secretário aqui, não é para a gente discutir, porque nós estamos mais ou menos a par, mas é para que a comunidade, que a sociedade juiz-forana, tenha conhecimento de a quantas andam a educação no município de Juiz de Fora. Então, Denise, o nosso muito obrigada, Andreia, também nossos sinceros agradecimentos. Nosso secretário Ricardo Miranda, secretário de governo, obrigado pela atenção especial que sempre tem com esta casa. Parabenizar o vereador Júlio Obama, vereador Sargento Melo, que estão da Comissão de Educação, que estão aí preocupados com o desenvolvimento desta situação de pandemia em relação à educação em nossa cidade. Muito obrigada pela atenção de todos, aos senhores vereadores, ao público que nos assiste, e damos por encerrado esta audiência pública. Boa tarde a todos.